Vamos lá, pessoal. A construção da reta a partir da calculadora científica, a gente vai fazer a partir da introdução de pares ordenados na calculadora. Então, a gente vai utilizar aqui como exemplo a equação y igual a ax mais b. E aí eu vou substituir já um valor aqui para a gente fazer esse exemplo. Eu vou colocar aqui y igual a x, que é o exemplo mais fácil possível. Então aqui o b é igual a 0 e o a é igual a 1. Bom, é isso aqui que a gente vai encontrar na calculadora, os valores de a e de b. Então, para inserir pontos na calculadora, eu vou colocar aqui um par ordenado, é um par x e y. Eu vou colocar x igual a 1, y igual a 1, x igual a 2, y igual a 2, x igual a 3, y igual a 3. Para encontrar uma equação de uma reta, eu preciso só de 2 pontos, tá bom? E agora eu vou para a calculadora para mostrar para vocês como a gente consegue inserir esses números aqui na calculadora. Vamos lá, estou aqui com a calculadora científica. Tem várias teclas, tem mode, on, shift. Então os números estão aqui e as funções estão aqui em cima, tá? Então agora eu vou lá em mode, 3 regressão e número 1 linear. Já está no modo de regressão linear. Eu vou inserir os pontos. Então 1,1 m+. Inseri o primeiro ponto. Aí agora eu vou botar outro ponto. 2,2. Inserir o segundo ponto. Já tem os 2 pontos aqui. Próxima etapa, eu vou apertar o Shift 2. Vou andar aqui nessa setinha até achar o A e o B. 2. Quero achar o valor de B, então ando aqui. Vou escolher o 2, que é o B. E vou apertar igual. Então, B igual a 1. B igual a 1. Vamos lá de novo olhar o valor de A. Shift 2, ando para cá. Vou escolher 1, que eu quero saber o A. E vou dar o igual. O A é igual a 0. Então ele me deu aqui que o A é igual a 0 e que o B é igual a 1. Só que na equação que a gente colocou, observe que dá justamente o contrário, tá? Então esses valores que você encontra na calculadora são justamente o contrário do que vocês têm aqui na equação da reta. Bem, para a gente comparar duas retas diferentes, qual a diferença do valor do coeficiente angular com a inclinação dessa reta, eu coloquei aqui duas tabelas. Uma primeira em que a equação é y igual a 2x igual a x, y igual a x, e coloquei uma outra equação da reta aqui com os pares ordenados que y é igual a 2x. Bom, então esses pares ordenados vêm dessa equação, então x igual a y, e nessa outra aqui o y é igual a 2x. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou gerar o gráfico para a gente observar graficamente essas diferenças, tá bom? E também a gente vai chegar na equação da reta a partir do conjunto de pontos, que é o que a gente fez na calculadora da mesma forma, tá bom? Então eu vou pegar aqui esse conjunto de pontos, vou inserir, eu quero um gráfico de dispersão. Então tem todos esses pontos aqui no gráfico, e eu vou colocar aqui, para a gente lembrar, esse aqui é da função y igual a x. E eu vou encontrar qual é a equação dessa reta adicionando aqui, adicionar a linha de tendência. Então, se eu for na linha de tendência, eu vou pedir para ele exibir tanto a equação quanto exibir o r². Aqui é um ajuste perfeito porque eu peguei os pontos já que estavam sobre a curva. Experimentalmente, você vai ter algum desvio, tá? Você não vai ter esse r² igual a 1, porque essa reta não vai ser perfeita. Nem todos os pontos que você encontrar experimentalmente, isso de forma geral, eles vão estar alinhados em cima da reta. Então a gente vai encontrar ali, pelo método dos mínimos quadrados, uma reta que melhor representa esse seu conjunto de pontos, tá? Então no nosso exemplo aqui, todos os r² vão ser igual a 1, porque a gente já calculou com base numa equação pré-estabelecida. Montei essa primeira equação da reta, vou montar a segunda.
Simples assim, ó. Montar a segunda, selecionei o conjunto de pontos, fui em inserir gráfico, dispersão, e está aqui a minha segunda reta, em que y é igual a 2x. Vamos ver que mesmo que se eu não soubesse que a reta era essa, pela regressão linear e adicionando essa linha de tendência, eu consigo achar o valor de A e de B. Então, automaticamente, eu tenho a equação da reta. Imagina que você tem um conjunto de pontos desconhecido, você pode, então, saber qual é essa reta por esse conjunto de pontos. Tá? É muito comum em química a gente utilizar uma regressão linear para encontrar, por exemplo, um valor de uma constante. Esse valor dessa constante pode estar presente tanto no A ou no B. Tá? Então aqui, ó, a equação y igual a 2x, r quadrado igual a 1. Eu vou pegar esses mesmos dados e eu vou jogar em outro programinha que eu gosto bastante para gerar a forma gráfica, que é no Orange. Peguei aqui no Orange, quem nunca mexeu, essa aqui é a interface. Se vocês pressionarem Ctrl D, apertar Ctrl D, vocês conseguem adicionar mais colunas. Eu quero mais 2 colunas, tá? Então, vou colocar aqui meus dados, copiei no Excel, vou dar aqui um Ctrl V, tudo certinho. Acontece que aqui, toda vez que eu adiciono colunas, as colunas adicionais ele vai adicionar com Y. Então, aqui está X e Y, e aqui aparece Y e Y. Se a gente for lembrar, e aqui já está com o nome, aqui deveria ser X e não Y. Então eu vou lá no plot designation, onde está Y, eu vou escolher X e vou dar um OK. Agora observe na mudança, eu tenho X1, Y1, X2, Y2. Ele reconheceu esses dois conjuntos. E eu vou plotar isso aqui no mesmo gráfico. Vou selecionar todos esses e vou colocar em dispersão aqui embaixo. Pronto. Gerei esses dois conjuntos diferentes. A primeira que está lá embaixo, eu poderia já ter alterado no título, é igual y igual a x. E a que está em vermelho é a y igual a 2x. Tá? Deixa eu colocar em minúsculo mesmo. Caixa. Pronto. Já tem esses dois conjuntos, então são as duas equações da reta que a gente está vendo, que a gente acabou de gerar, que a gente fez tanto pela calculadora quanto pelo Excel. Ah, professor, mas aqui não tem a reta e também não tem a linha de tendência. Eu vou trabalhar com elas de forma independente, tá? Selecionei esse primeiro conjunto de dados, eu vou lá em Análises, Fitting, Linear Fitting e Last Usage, porque eu já fiz uma regressão linear anteriormente e eu vou utilizar essa. Como resultado, ele me dá aqui uma tabelinha, ó. A equação é uma equação da reta, que y igual a A mais bx. Olha aqui como é que inverte no inglês, ó. E é por isso que na calculadora, quando a gente encontra o valor de A, é o que, na verdade, a gente acha na equação que a gente usa da equação da reta como o valor de B. Tá? Então, o A, nessa equação aqui que ele me dá, é o coeficiente linear. E o B é o coeficiente angular. A gente tem que ter cuidado com isso. Olha lá. O valor de A, que é igual a inclinação, né? O valor de A é o slope, é 2. Já o que intercepta é o coeficiente linear. Então, ele fala aqui que o coeficiente angular é 2 e o coeficiente linear é 0. É justamente o que a gente tem aqui. Também dá o r quadrado. Vou fazer a mesma coisa para a equação de baixo. Eu vou clicar aqui uma vez, selecionei, vou lá em Análises, Fitting, Linear Fitting e vou usar a última. E vamos ver o que ele me traz de resultado aqui, ó. Na tabelinha, ele fala que o valor de A, que é o slope, é 1 e o valor de B é igual a 0, que é o que intercepta, o coeficiente linear. É justamente a equação que y é igual a x. Então, essas equações que a gente tinha colocado aqui no Fitting, que até ele está colocando,
a regressão linear que a gente fez pela nossa calculadora científica, tá bom? Eu vou apagar esses valores aqui que eu quero só deixar a minha legenda dessa forma. E aqui a gente tem os dois ajustes. Graficamente, vocês observam que quando o coeficiente angular é maior, a inclinação da reta é maior. Tá? Então, nesse exercício, em que a gente monta graficamente y igual a x e y igual a 2x, a gente vê a diferença dessa inclinação, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham aprendido a montar o gráfico, a calcular o A e o B na calculadora e a saber interpretar as variações no coeficiente angular, que a gente vai aplicar essa parte em cinética química posteriormente.